Let's go. I wake up to it. Não, a gente está falando de... Quando a gente falou de neuromielite óptica, eu queria perguntar uma coisa. Todos nós, assim, que não só de esclerose, as pessoas que têm doença neurológica, ou mesmo as que não têm, mas que por algum momento têm algum problema visual neurológico, eu, por exemplo, eu tive uma crise muito grande quando tem aquele exame de cores, que tem um número no meio que eu não enxergava nada. Depois disso, a minha miopia disparou. Eu tinha 1 grau e de repente agora eu tô com 6. Tem alguma ligação a uma neuromielite óptica com aumento de miopia? Algumas pessoas têm essa manifestação depois, né, de um episódio, mas a gente não tem ainda uma explicação disso. Por quê? Quando a gente fala de grau, eu tenho estruturas que são responsáveis por essa graduação. Então, córnea, tem um líquido que é o moracoso, e aí quem tem problema de glaucoma, por exemplo, pode enxergar em túnel, porque esse líquido está levando a uma pressão maior. E o glaucoma não tem nada a ver com a pressão alta a pressão arterial. É só um líquido que está lá aumentado e levou a pressão maior. A gente tem o cristalino, que é a lente, e depois eu tenho outro líquido, que é um líquido, parece uma gelatininha, que chama humor vítreo. Então eu tenho 4 estruturas que controlam como a luz vai chegar na nossa retina. Quando a gente tem esses episódios de neurite óptica, a gente afeta a nossa retina ou nervo óptico. Então, não afeta essas estruturas da refração. O que pode acontecer eu tive uma lesão, eu perdi uma célula ou um grupo de células que estavam ali em determinada região, e aí, por isso, a gente precisa usar um óculos para desviar essa luz. Porque o que o óculos faz é desviar a luz. Ou ela chega antes, ou ela chega depois, e aí você enxerga melhor. Então, o que pode acontecer é você perdeu alguma célula ali no meio, e aí por isso essa luz precisou ser desviada para uma região que vai te trazer uma melhora visual. Interessante isso. Pessoal, eu tenho uma curiosidade. Não sei se vocês têm perguntas para o doutor ainda. Eu tenho. Priscila, por favor. Eu só tenho uma explanação. Eu estava conversando com a equipe do ator Felipe Simas. Não sei se vocês conhecem. Porque muita gente estava pensando que ele estava com neuromielite óptica. E, na verdade, ele não estava com NMO, ele estava com neurite. Aí, assim, muitas pessoas que têm neuromielite óptica e esclerose múltipla, às vezes elas não são diagnosticadas corretamente porque, na verdade, só teve uma neurite. Não é isso, doutor? Uhum. É isso mesmo. Eu queria tirar essa dúvida. E o que é uma neurite? Vamos lá. Vamos lá, então. Neurite é uma inflamação de um nervo. Especificamente a óptica, ela é específica da esclerose, da neuromielite, justamente por conta dessa célula que veio do cérebro. Então, pensa que o olho ele cresceu lá do cérebro, aí a célula que estava lá no cérebro faz parte do olho agora. Então, é por isso que quem tem esclerose múltipla pode ter uma neurite óptica. É bem diferente de quem tem Guillain-Barré, que é uma doença que afeta os nervos, mas aí ela afeta a bainha de mielina, mas é outra célula que faz a bainha de mielina, que é a célula ativante. Então, é por isso que quem tem, por exemplo, o Guillain-Barré não tem uma neurite óptica, e quem tem esclerose múltipla não vai ter uma neurite de outros nervos, porque ela tem um prejuízo, às vezes, em algum nervo, na condutividade, mas porque o caminho aqui atrás que estava ruim, mas não o nervo em si. Na esclerose lateral amiotrófica também é músculo, né, doutor? No caso. Na esclerose lateral amiotrófica, eu perco o neurônio motor. Então, no nosso cérebro tem um neurônio que faz o movimento, no tronco encefálico eu tenho um neurônio que faz o movimento, e na medula e no tronco, né, que vem os neurônios que vão diretamente para os músculos, que são neurônios inferiores, eles são afetados na esclerose lateral amiotrófica. Então, eu perco não só o neurônio que está em cima, mas o neurônio que está embaixo. E é por isso que a pessoa tem um prejuízo em movimento. Quando a gente pensa em ela, né, esclerose lateral amiotrófica, é movimento. Quando eu penso em esclerose múltipla, ela pode ter problema de visão, problema de sensibilidade, pode ter um formigamento, pode ter uma dificuldade. Fechei a mão, mas eu não sei que minha mão está fechada. Então, tem diferentes manifestações, mesmo chamando esclerose, né, e chama esclerose porque fica ali uma cicatriz, uma plaquinha, mas é na região que morreu o neurônio.
Então, se eu quisesse comparar a esclerose lateral amiotrófica com outra doença, eu comparo ela com a atrofia muscular espinal, que é uma doença de criança e que a fisiopatologia é diferente, né? Porque essa, por ser de criança, tem um problema genético, não produz uma proteína específica, mas ela tem o acometimento da mesma célula. Então, o adulto está lá perdendo movimento porque a célula está morrendo, a criança está perdendo movimento porque a célula está morrendo. A pessoa, para ter uma neurite óptica, ela não precisa necessariamente ter um diagnóstico de uma doença neurológica para ter um episódio, certo? Não precisa. E quais são os sintomas que ela tem, que ela sente, isso é uma neurite, que a pessoa pode procurar uma ajuda? Então, acordei, ou um belo dia eu estou enxergando nada. Então, tem caso de pessoas que começam, né, com a esclerose assim. Tinha uma paciente lá da ONG que ela falou, acordei um dia, não estava enxergando nada, fui no oftalmo, não enxerguei nada, ele pediu uma ressonância, aí já fui para o neurooftalmo e recebi o diagnóstico. Quando é assim, é maravilhosa essa história. Agora, você pega aquelas histórias de pessoas, eu estava mancando, aí eu fui no ortopedista, aí fui na fisioterapia, aí fiquei 2 anos tratando isso, tratando aquilo, ou tive problema de equilíbrio, fui no otorrino, tratei por 3 anos. Então, as histórias, né, de quando a gente fala de esclerose múltipla, são muito difíceis de serem ouvidas, porque o diagnóstico confunde muito. Quando é uma manifestação visual, a pessoa vai ou ter uma diplopia, ou ela acorda e não está enxergando nada, ou ela perdeu um pedaço do campo visual, então é aquela pessoa que come metade do prato, sabe? Então, estou lá pintando alguma coisa, eu pinto só metade de um desenho, ou eu vou colocar alguma coisa na mesa. Eu tenho coordenação motora, eu tenho tato, mas eu erro porque eu não tenho essa noção de profundidade. Então, são manifestações visuais bem pontuais. Quando a gente fala de esclerose, né, e neurite, principalmente, eu não estou enxergando nada, ou eu estou enxergando tudo meio embaçado, ou eu estou enxergando tudo meio rosa, tudo meio verde. Você tem uma distorção, né, da sua visão. No caso do Felipe Simas, ele deve ter tido uma crise, né? Então, assim, não foi diagnosticado com nada. Então, é comum uma pessoa que, independente de diagnóstico, pode ter uma vez uma neurite, é isso? É que quando a gente fala de esclerose, para você fechar o diagnóstico, além de você ter um surto, você tem que ter outros critérios, né? Isso a gente tem no PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que fala para a gente que se eu tenho um único episódio de um surto, eu preciso ter ou um exame de imagem mostrando outras coisas, ou a presença de bandas oligoclonais lá no líquor. Então, pelos critérios diagnósticos, eu acredito, eu não sei da história dele, tá? Mas eu acredito que pelos critérios diagnósticos, ele não tenha fechado esse diagnóstico de esclerose múltipla e ficou só em neurite óptica. Let's go. I wake up to a